A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é o nosso curso Reconhecendo Sinais de Crises Emocionais em Crianças. Essa aula de número 3, nós vamos falar um pouquinho sobre sinais e sintomas de crise emocional em crianças. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu comentário, diga se gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Lembrando, se ainda não assistiu, assista a aula 1, 2 e essa aula 3 e a aula de número 4. Todas as aulas vão ter uma senha no final, você anota e no final você envia as 4 senhas e nós vamos te enviar o e-book gratuito de todo o conteúdo desse curso e também um lindo certificado. Nós vamos conversar um pouquinho sobre reconhecer sinais de crises emocionais em crianças. Será que você, meu irmão, será que você, minha irmã, está apto a reconhecer esses sinais de crises emocionais? Certa vez nós estávamos numa aula com um grupo de crianças e adolescentes e eu notei que uma das crianças, um dos adolescentes que era muito extrovertido, gostava de conversar, naquele dia ele fez algo diferente. Ele procurou a última cadeira do nosso grupo de crianças e adolescentes, sentou ali e durante toda a aula bíblica eu percebi que ele não conversou, ele não riu, não brincou e eu percebi logo que havia alguma coisa estranha. No final da aula eu pedi que as crianças fossem embora e pedi para que ele ficasse por um momento comigo para que pudéssemos conversar. Quando começamos a conversar, ele começou a chorar muito e ele disse que estava passando problemas na escola, tendo dificuldades dentro de casa, e nós fomos fazer todo o acolhimento, o aconselhamento daquele adolescente. Então é interessante essa experiência eu passar para você, porque muitas vezes a criança, o adolescente não vai te dizer, olha, eu estou numa crise emocional, eu estou passando por um problema difícil na escola, dentro de casa. Então é muito importante para nós que estamos no Ministério Infantil e principalmente para você que está nesse curso, que quer trabalhar com acolhimento emocional de crianças e adolescentes, saber identificar os sinais, saber quais são esses sinais e como nós podemos identificá-lo para ajudar a criança e o adolescente. Então, na aula de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre os tipos diferentes de sinais, como eles se manifestam e o quanto é importante você, meu irmão, você, minha irmã, estar preparado para identificar esses sinais e ajudar as crianças e adolescentes dentro do Ministério Infantil. Primeira coisa que nós precisamos entender, o que são sinais e sintomas de crises emocionais em crianças. Então, o que são? São mudanças de comportamento ou alterações emocionais. Então, os sinais e sintomas de crises emocionais em crianças são mudanças de comportamento. Então você vai observar que aquela criança, aquele adolescente mudou radicalmente o seu comportamento. Você vai perceber que o comportamento que ele está tendo hoje é totalmente diferente do que o comportamento normal dele. Então é uma mudança radical de comportamento e também uma alteração emocional. Então você vai ver que aquele adolescente, aquela criança está tendo dificuldade para regular as suas emoções. Muitas vezes estão alegres, extrovertidos, outras horas estão tristes, chorando, às vezes sem querer conversar, se isolando. Então você vai ver que eles estão tendo dificuldade com a regulação dessas emoções. Tudo isso é importante, por quê? Porque são sinais de alerta que a criança ou adolescente está em uma crise emocional. Então, quando isso acontecer, o que eu faço, pastor? De repente eu estou lá no meu grupo de crianças, no meu grupo de adolescentes, percebi que isso está acontecendo, o que eu faço? Primeiro, isso exige uma intervenção, uma atenção imediata. Então é importante que esses sintomas, esses sinais não podem ser ignorados. Então muitas vezes as pessoas, por não saber como lidar, eu ouço muito isso, mas eu não sei como lidar com essa situação, eu não sei como fazer numa situação dessa.
acaba se ignorando esses sinais. Então é muito importante, eu vou lembrar você que no final nós vamos oferecer para você um curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. É muito importante nós sabermos lidar com as situações. Por quê? Porque quando a criança, quando o adolescente manifesta um sinal de crise emocional, ele precisa de uma atenção imediata, precisa ser feito algo para trabalhar essa situação, para que essa situação não se agrave, para que essa situação não traga consequências piores. Então, quando eu percebo que há um sinal de crise emocional numa criança e adolescente, primeira coisa que eu preciso entender, ele precisa ou ela precisa de uma atenção imediata. Segundo, ele ou ela precisa de um suporte emocional. Pastor, o que é o suporte emocional? É mostrar para aquela criança, para aquele adolescente, que ele não está sozinho, que com você pode ajudá-lo a passar por aquela crise, a enfrentar aquela crise e vencer aquela crise. Então ele vai precisar de um suporte emocional imediato. Então isso é muito importante para quem está vivendo uma crise emocional. Pastor, qual é a necessidade de identificar sinais? Como é que eu posso ajudar essa criança, esse adolescente? O que eu preciso? Primeiro, aprender a reconhecer. Então é importante para quem vai trabalhar no acolhimento emocional, para quem vai trabalhar com crianças e adolescentes no aconselhamento pastoral dentro do Ministério Infantil, reconhecer sinais de crises emocionais. Isso quer dizer identificar o sinal. Então eu disse para você que muitas vezes a criança e adolescente não vai te dizer, olha, estou numa crise emocional, olha, estou passando um problema difícil. E aí você precisa aprender primeiro, reconhecer, que seria o que é isso, pastor? Identificar qual é o sinal de uma crise emocional. Segunda coisa, aprender a agir. Agir de que maneira? De maneira correta. Tomar as atitudes necessárias para ajudar essa criança. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu reconheci, eu vi que a criança está numa crise emocional, mas não sei como agir. Então, é muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, aprender a agir. Qual é a atitude correta? O que deve ser feito nesse caso para poder ajudar melhor a minha criança ou a família da minha criança? Então é importante o conhecimento de sinais primeiro, para aprender a reconhecer. Segundo, para aprender a agir. Terceiro, para dar o suporte emocional necessário. Muitas vezes uma criança numa crise emocional não é só uma conversa de 10 minutos ali no departamento infantil, no Ministério Infantil da igreja que vai resolver a situação. Muitos casos é um processo e esse processo varia de pessoa a pessoa. Tem crianças que vão passar pela crise emocional de uma semana, 2 semanas, outros vão durar meses e alguns podem durar até anos. Então eles precisam desse suporte emocional, desse apoio emocional do conselheiro, daquele que está no Ministério Infantil capacitado para oferecer essa ajuda. Então é muito importante reconhecermos sinais de crise emocional. Então nós precisamos estar aptos a identificar, olhar e ver que alguma coisa está errada. Precisamos estar aptos a agir, então realmente tomar a atitude correta para que aquilo seja sanado. E por fim, para dar o suporte emocional até que a crise emocional passe, até que o momento de dificuldade da criança seja superado. Pastor, quais são os tipos de sinais de crises emocionais que as crianças vão apresentar durante uma crise? São 3 tipos principais. Primeiro, sinais comportamentais. O primeiro tipo, sinais comportamentais. Segundo tipo, sinais emocionais. E terceiro tipo, sinais físicos. Então, uma criança em crise emocional, ela vai apresentar esses 3 tipos de sinais: os comportamentais, os emocionais e os sinais físicos. Então é muito importante você, meu irmão, você, minha irmã, se capacitar, estar apto a fazer esse acolhimento, esse aconselhamento, para conhecer esses sinais e saber o que fazer. Pastor, então me explique o que é sinais de origem comportamental. Então nós vamos falar um pouquinho sinais de origem comportamental. São sinais que apresentam mudança repentina de comportamento. Então a criança apresenta uma mudança repentina de comportamento.
Então você vai observar que o comportamento daquela criança no culto infantil, dentro da família, na escola, mudou de uma forma radical. Então muitos pais ficam assustados, dizem: olha, meu filho mudou o comportamento na escola, olha, meu filho vinha para a igreja, agora quando vem para a igreja está causando dificuldade. Isso é um sinal comportamental que a criança está numa crise emocional. Então toda vez que uma criança, que um adolescente mudar o comportamento de forma radical e de forma duradoura, é sinal que alguma coisa está acontecendo. É o momento de você parar e refletir: olha, existe algo que precisa ser corrigido ou existe algo que precisa ser cuidado. Pastor, quais são os principais sinais comportamentais de uma crise emocional em crianças? Nós temos isolamento. Então é muito comum a criança ou adolescente não querer mais ter interação social com outras crianças e adolescentes. É quando a mãe ou o pai chega para você e diz: olha, meu filho não quer vir mais na escola bíblica infantil, não quer participar dos cultos infantil, olha, ele não está mais indo na casa dos amiguinhos, não quer participar de festa. Então tudo isso, o isolamento é um sinal muito importante de uma crise emocional em crianças e adolescentes. Segundo sinal comportamental que deve ser observado, a agressividade. Então muitas vezes a criança está indisciplinada, está agressiva com palavras, com gestos físicos, e as pessoas não entendem, dizem: essa criança é uma criança ruim. Não, muitas vezes ele está extravasando uma crise emocional através da agressividade. Então eu devo observar o sinal comportamental da agressividade. E outro sinal muito importante de origem comportamental que nós devemos estar alerta são comportamentos autodestrutivos. Pastor, o que são comportamentos autodestrutivos? Dois tipos deles: automutilação, quando a criança ou adolescente passa a se cortar para que a dor física alivie a dor emocional, e pensamentos que coloquem em perigo a vida. Então, pensamento suicida ou atitudes e gestos que levem a colocar a vida da criança ou do adolescente em perigo. Isso é sinal comportamental de que há alguma coisa errada, que ele está enfrentando uma crise emocional e ele precisa de ajuda. É um grito, é um pedido de ajuda. Então nós temos três tipos de comportamento. O primeiro tipo de comportamento, primeiro tipo é alteração de comportamento. Quando a alteração é grande, pode ser um isolamento, pode ser agressividade, pode ser atitudes ou autodestrutiva. Então tudo isso são alterações que devem ser observadas. Algumas delas, porque tem várias coisas que precisam ser observadas. Segundo tipo é os sinais emocionais. Pastor, o que são sinais emocionais que indicam uma crise na criança ou no adolescente? É a desregulação das emoções e a dificuldade da criança para lidar com as suas emoções. Então, sinais emocionais são desregulação das emoções. Então, nós já aprendemos que quando a criança ou adolescente está numa crise emocional, ele sofre um turbilhão de emoções diferentes de forma desregulada, e isso causa dificuldade para lidar com essas emoções. Então, quando ele está vivendo isso, são sinais de alterações emocionais. Então, você vai observar que há sinais de alterações emocionais. Qual sinal são esses? Mudança de humor. Então a mudança de humor é bem característica de uma crise emocional. Lembrando sempre que a adolescência é caracterizada pela mudança de humor, pelo distúrbio hormonal. Então os adolescentes, os hormônios estão fluindo e se mexe muito forte com o humor. Mas se você perceber a mudança de humor repentina de várias vezes, você deve ficar em alerta, porque é um sinal de crise emocional na criança. Então, mudança de humor é um sinal de crise emocional. Outra coisa importante, crises de tristeza profunda. A criança nunca está alegre, sempre está triste. Às vezes está num ambiente, é uma festa de aniversário, ganhou um presente, mas você nota que a criança está numa crise de tristeza profunda. Isso é um sinal de uma crise emocional, principalmente sinal de depressão infantil. Então eu devo estar alerta. Então percebeu que a criança está muito triste, muito quieta, muito distante, alguma coisa está acontecendo e eu preciso tomar cuidado para ajudar essa criança.
Outra coisa, baixa autoestima. Então a criança sempre se sente a pior, nunca se sente capaz, vê muita dificuldade, diz, eu não consigo fazer, eu sempre perco, tudo de ruim acontece comigo. Então todo esse sinal de baixa autoestima é sinal de alerta que a criança pode estar vivendo uma crise emocional. E outra coisa, sentimento de abandono, rejeição. Então muitas vezes você vai ver, ninguém liga para mim, todo mundo se afasta de mim, meus amigos estão distantes, e muitas vezes é ele que está se isolando, é o adolescente, a criança que está se afastando, mas tem um sentimento de rejeição e solidão. Então é muito importante entender que existem sinais claros que a criança está numa crise emocional. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa aprender a ler esses sinais e agir de maneira correta. Esses sinais podem ser de origem comportamental, um comportamento que mudou radicalmente, pode ser de origem emocional, as emoções estão desreguladas e você percebe que a criança não consegue lidar com as emoções. E o terceiro tipo são sinais de origem física. O que são isso? Sinais físicos, são sintomas no corpo físico sem origem médica. Então aquelas doenças que a criança apresenta e você leva no médico, faz exame e diz, olha, a criança não tem nada, não há, são chamadas na psicologia doenças psicossomáticas, doenças relacionadas às emoções, relacionadas ao estado psicológico. Então é muito importante, então nós vamos ter sinais físicos, então você vai olhar e aparentemente é sinais de uma doença, mas não, são sinais físicos de que a criança está vivendo um momento de emoção, é muito forte. Que sinais são esses? Mudança de apetite, então comer demais ou deixar de comer é um sinal de alerta que alguma coisa está errada. De repente você vai perceber que a criança está comendo demais e muitas vezes ele pode, por causa de uma crise emocional, tentar sarar sua ansiedade com comida e outras vezes ele vai comer de menos. Então nem de mais nem de menos, não é bom. Outra coisa, alteração do sono. Então a criança pode dormir demais, então você vai perceber que aquela criança está dormindo demais. Ou ela pode dormir menos, de repente ela está com insônia, não consegue dormir, você acorda na madrugada, ele está acordado, não dormiu ainda. São sinais de alerta que alguma coisa está errada na área emocional da criança. Outro sinal importante, dores de cabeça ou dores de estômago. Então a criança passa agora a queixar continuamente de dor de cabeça ou de repente continuamente de dor no estômago. Tudo isso são sinais de alerta que alguma coisa está errada na área emocional da criança. E outro muito importante é o cansaço físico. A criança dorme a noite toda e no outro dia está esgotada, está cansada, esse cansaço físico, sem razão nenhuma. Então tudo isso são sinais de crises emocionais em criança. Então na aula de hoje eu preciso entender que quando a criança está numa crise emocional, ela vai apresentar alguns sinais que podem ser de origem comportamental, podem ser de origem emocional, de origem física. Eu como conselheiro, como aquele que vai trabalhar com essa criança, preciso aprender a identificar, preciso aprender a agir de maneira correta e preciso dar o suporte necessário até que essa crise emocional passe. Pastor, você está dizendo tudo isso e eu não sei o que fazer. De repente no teu ministério infantil, de repente dentro da tua família, eu estou recebendo depoimentos de pessoas que têm crianças e adolescentes em crise emocional. O que você faz? Como é que você reage quanto a isso? Eu não sei, pastor, o que fazer. Por isso, eu quero dizer que no final do curso, nós vamos ter um curso de especialização no aconselhamento de crianças dentro do Ministério Infantil. Só para o Ministério Infantil não, vai servir para a tua família, para os teus netos, para os teus filhos, vai te ajudar muito no aconselhamento de crianças. Você vai aprender primeiro o princípio bíblico do aconselhamento pastoral de crianças. Você vai aprender quais são as qualidades que você precisa desenvolver para se tornar um conselheiro de criança.
Você vai aprender os diferentes tipos, existem tipos diferentes de crianças que vão ser aconselhadas por você. Como fazer com cada tipo diferente, como ajudar essas crianças. Você vai aprender todo o procedimento passo a passo para o aconselhamento pastoral de crianças no Ministério Infantil. Nós vamos ensinar para você também 3 protocolos muito importantes. Primeiro, protocolo de prevenção ao bullying, como você vai elaborar e implantar no Ministério Infantil. Protocolo de prevenção ao abuso sexual de crianças, como você vai elaborar e implantar no Ministério Infantil. E o protocolo de atendimento para aconselhamento pastoral de crianças no Ministério Infantil. Como aconselhar, como deve ser o ambiente do aconselhamento, como deve ser feito esse aconselhamento, até onde vai o sigilo, quando eu quebro o sigilo, tudo isso nós vamos te ajudar. Se você se interessou, pergunte para nós, WhatsApp 19982352607, vamos dar todos os detalhes, mas esse curso vai te ajudar muito no Ministério Infantil da tua igreja. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva agora, deixa o teu comentário, se gostou ou não dessa aula, tudo isso vai ser importante para nós. Papel, caneta, senha de número 3, só vai enviar no final do curso. Senha de número 3, precisamos ouvir mesmo quando as crianças não dizem palavras. Senha de número 3, precisamos ouvir mesmo quando as crianças não dizem palavras. Senha de número 3, precisamos ouvir mesmo quando as crianças não dizem palavras. Aprenda a ouvir as crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19982352607. Nós vamos esclarecer todas as dúvidas. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. Fique na paz do Senhor. Não esqueça a aula de número 4. Não desista. Anime aqueles que estão fazendo o curso. Diz, olha, a aula 3 está uma bênção. Se não assistiu, assista. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.